Boa noite, professora e colegas de turma. Nosso grupo vai falar um pouco sobre a nossa proposta de TCC, que é sobre a mão robótica teleoperacional. Observando primeiro o nosso cenário atual, nós estamos vivendo aí a indústria 4.0 e essa indústria necessita de uma evolução tecnológica gigantesca. Então, até para atender toda a demanda de projetos e enfim, a tecnologia ela tem acompanhado essa evolução de forma constante. E fica evidente a necessidade e a facilidade de substituir tarefas humanas por máquinas ou robôs. Sabe, tarefas humanas de alto risco ou de insalubridade que faria mal para o operador ou para a pessoa que está ali em contato com o processo, fica mais fácil de você substituir um trabalho insalubre por uma máquina ou um robô. Então, destacando ali no corpo humano, a mão ela é uma das ferramentas mais importantes nas tarefas que um operador, por exemplo, vai usar no dia a dia do trabalho dele. Então, o primeiro pensamento aí em proteger o operador de toda a parte de periculosidade do processo seria o uso de EPIs, tanto individuais quanto coletivos, e aí nós podemos mencionar o uso de luvas para proteger as mãos, capacetes, enfim. Muitos deles, usados para proteger o operador, às vezes acaba tirando a sensibilidade e a mobilidade na hora dele fazer o seu trabalho ali, o seu serviço no processo. E todo esse artefato para proteger o operador, às vezes ele acaba deixando ele com os movimentos um pouco limitados. E ainda pode-se mencionar o fato de que às vezes os lugares por si próprios são insalubres, com alto nível de periculosidade, como em manutenções em redes industriais, ou trabalho e manuseio de caldeiras. Então, são lugares de alto risco para o operador. Então, visando abranger essas aplicações, a proposta do nosso TCC era construir uma mão mecânica que possibilitaria o operador em realizar as tarefas em que a mão humana não poderia chegar com tanta precisão, ou devido a essas condições insalubres, ou devido ao uso dos EPIs, que acabam por si só tirando essa sensibilidade já mencionada, sem colocar o operador em risco. Então, a proposta para que essa mão mecânica seja desenvolvida e possa realmente ser usada nas nossas aplicações reais aí do dia a dia, precisaria primeiro que um operador realizasse os movimentos com sua mão e esses movimentos seriam espelhados pela nossa mão mecânica, de uma forma que a precisão dos movimentos do operador sejam repassados para a máquina, possibilitando realizar as atividades com a mesma qualidade como a mão humana proporcionaria, por exemplo. Uma das vantagens desse tipo de abordagem é que, utilizando esse método, possibilitaria o uso da mão mecânica de forma remota, excluindo assim toda a necessidade de que o operador precisa se deslocar até o lugar de alta periculosidade ou de estar no mesmo ambiente ali que a mão mecânica. Durante todo o processo em que o nosso grupo pensou em temas para o nosso TCC, nós pensamos em diversas áreas e a escolha desse projeto, na verdade, foi por conta da necessidade de tantos trabalhos expostos em áreas de risco e de difícil acesso. O nosso projeto tem como principal objetivo espelhar o movimento da mão humana, e isso possibilitará ao usuário uma experiência muito precisa e segura, permitindo o controle de atividades em ambientes nocivos e de um alcance muito dificultoso. Com a possibilidade de atender um público muito variado, o nosso protótipo ele visa melhorar também as condições insalubres de determinadas atividades e assim também proteger e respeitar a integridade física dos operadores, fazendo com que tenham uma melhor qualidade na execução. E por fim, um outro ponto positivo que nós podemos citar é que, por se tratar de uma ferramenta, o nosso projeto vai evitar um contato direto da mão humana com atividades que demandam muitos esforços e são muito robustas, evitando também doenças como tendinite e tendinose, que na verdade é uma degeneração do tendão
nas articulações causados por diversas tarefas feitas por um longo período. Então, chegamos na parte do desenvolvimento, onde teremos os materiais a serem usados no projeto e também como eles serão utilizados a fim de garantir os objetivos citados acima. Nos materiais temos o Arduino, microcontroladores PIC, motores CC de passo, módulos de acelerômetro e módulos de giroscópio. O funcionamento será explicado de maneira simples, pois o projeto ainda não está pronto e não temos certeza de se essa é a configuração final do projeto finalizado. Então, teremos módulos de acelerômetro e giroscópios presentes em cada dedo da mão do usuário. Esses equipamentos gerarão sinais que serão enviados ao Arduino, interpretados por ele e mandados. O de cada respectivo dedo será mandado aos microcontroladores PIC, que serão responsáveis cada um por controlar um dedo, bem como os motores de passo serão responsáveis por cada um controlar um dedo. Assim, quando mexemos um polegar, o acelerômetro e giroscópio irão informar ao Arduino qual é a posição desse polegar. O Arduino irá mandar essas informações ao microcontrolador PIC, que por sua vez irá controlar o motor de passo, fazendo com que o polegar da mão biônica replique os movimentos da mão do usuário, e assim sucessivamente para cada dedo. Bom, basicamente a nossa ideia é realizar tarefas manuais de forma remota com a mão robótica. Mais especificamente, controlá-la para funcionar em ambientes de alta periculosidade, como em ambientes de alta tensão, onde o operador ele precisa vestir uma luva para mexer com esse tipo de serviço. E a nossa ideia é controlar remotamente uma mão que faça esse serviço e garanta toda a proteção e a precisão do serviço, garantindo também a integridade do operador e tirando todo o risco que ele corre quando faz esse tipo de operação. Em ambientes de pouca visibilidade também, onde a gente não consegue ver o que está acontecendo, às vezes deixa algum detalhe despercebido, essa mão poderia ajudar, tendo uma maior precisão. Em linhas de produção também, onde existem bastante confecções artesanais, onde o uso das mãos é fundamental, e se fosse usar as máquinas que a gente conhece hoje, o serviço pode ser que não sairia tão bem. E em ambientes de baixa temperatura, onde o risco que o operador corre é a hipotermia, e para essa operação seria algo parecido com o que vai ser feito com os serviços em alta tensão, que o operador controlará remotamente as mãos, garantindo toda a precisão e garantindo também a integridade física dele. Então, pessoal, essa é a nossa proposta de TCC sobre a mão robótica teleoperacional. Muito obrigada a todos!